Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você que está escutando, turminha que está presente. Quem vos fala é Yuri Santiago, o ruivo, falso ruivo da sala. Estou aqui com os meus queridos amigos presentes, João Vitor Lagas Lapa. Alô, 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 alô. Nicolas Rocha. E aí, mano, valeu. E Matheus, que eu não me lembro do seu sobrenome, meu querido, peço perdão. Silva de Rezende, Matheus Silva de Rezende. Rezende é o sobrenome que eu conheço. Estamos aqui para a apresentação do nosso trabalho de português. Temos câmeras e Iluminação estamos num boa. estúdio, não se surpreendam pessoas, não se preocupem. Vamos discorrer aqui, então, prazer, olá professor Wellington. Vamos discorrer sobre o assunto do livro A Noite na Taverna. Temos a capa aqui conosco, que acho que essa capa representa muito bem como se discorre o tema do livro no geral. É toda a narrativa. É um livro de contos, em primeiro lugar, em que, assim, os outros trabalhos já falaram isso, então vou me adiantar um pouquinho, mas assim, é um livro em que tem vários amigos, eles estão dentro de uma taverna, e eles estão todos bêbados de vinho, e quando o vinho acaba, eles começam a conversar, e o livro começa com eles sentindo falta do vinho e começando a contar várias histórias. Cada história é contada por um dos presentes dentro da sala, e todos que estão presentes estão sentados, e cada conto tem o nome de daquele que conta a história. Nosso conto seria o conto de Claudius Hermann. Em primeiríssimo lugar, eu gostaria de perguntar a vocês, meus queridos amigos, as primeiras impressões que vocês tiveram sobre o livro. Porque eu particularmente sabia que o livro teria uma temática um pouquinho sombria, mas eu ainda não deixei de me surpreender. Apesar do conto ser minimamente sombrio, assim, não minimamente, porque tem bastante coisa... Minimamente é um eufemismo. Tem bastante coisa problemática dentro do livro. Ele em si, ele mostra bastante coisa, que tanto no passado quanto agora, como várias pessoas já falaram em si, que... Muito problemáticas, né? Isso, são erradas até hoje, e muito mais ainda naquela época. Este conto que a gente vai comentar sobre, pra mim foi... Foi um dos mais bizarros pra mim. Foi muito bizarro. Foi um conto, definitivamente. Foi o conto. E aquele cara, apesar de rico, um doente... Sim, é bom surpreendeu relembrar. bastante. Vão lembrar, apesar de rico, um doente, as atitudes dele não foram muito legais. Pro bem ruins. Como, por exemplo, levar a mulher casada pra um lugar aleatório. Exato. Tem isso aí, mas ó... Dá pra gente contar a história, né? A gente tá comentando Exatamente. aqui, o pessoal... Estamos construindo um mistério. É. Diga, Matheus, o que você achou desse conto, meu querido? Cara, foi um dos primeiros contos de terror que eu tive contato na Verdade. minha vida. E, cara, foi bem diferente. Foi bem diferente, estranho. Tipo assim, mas mesmo assim... sei lá, não sei. Só foi bizarro. Alguns crimes Foi um hediondos choque, que né? foram cometidos, e a gente vai passar por isso, mas estamos falando que, meu Deus, fui chocado aqui, nossa, fiquei chocado com como as coisas aconteceram, mas o que aconteceu, meus queridos? É isso que a gente vai contar agora. Pra começar, o enredo da história, basicamente eles estão todos sentados contando as suas próprias histórias, e aí o conto de Claudius Hermann começa com ele sentado na mesa do bar e ele tá completamente embriagado. Perdeu todas as estribeiras. Ele tá muito maluco de vinho. E aí ele começa a conversar com os companheiros que estão lá sentados à mesa junto dele. E enquanto eles conversam, os queridos, eles questionam, ele fala: e aí, Claudius Hermann, conte agora a sua história. Todo mundo aqui tá contando uma história, conta a sua história, cara. Conta pra gente aí o que aconteceu com você. Me fala uma coisa que aconteceu. Deixa eu dormir. Exato. E ele começa a contar a história. E ele fala: não, vocês querem uma história? Então eu vou contar uma história. E ele começa a ter um pequeno discurso. E todos os amigos dele ficam impressionados. Eles falam: cara, você tá muito bêbado. Meu Deus, isso vai ser incrível. E aí ele começa a contar a história. E é muito interessante porque o livro, num geral, ele sempre trata de assuntos... É um livro romancista. Então, assim, características do romancismo que a gente lembra
é que a mulher, ela tem sempre, esses contos romancistas, eles têm uma mulher, e que eu me lembre, as mulheres, elas são tratadas no romancismo como acho que chegou ao ponto da mulher ser suja. Não, é o contrário, na verdade. A mulher, inalcançável. ela é santificada. Inalcançável. Isso. Começava como santa e depois ia Exato. descendo cada vez mais. Exato. O tempo inteiro no conto, o próprio Claudius Hermann, que é o narrador personagem, ele que conta a história, e ele conta uma história que aconteceu com ele que estava lá, o tempo inteiro dentro da história, acho que ele não passa um parágrafo de fala dele sem elogiar essa mulher e aproximá-la de Deus. Eu acho isso uma característica muito interessante. E é realmente assim, é a cópia, a explicação, a demonstração perfeita de como seria um livro do romancista. Ele tava o tempo todo ali, uma anja. Exato. Ela tem uma auréola da virgindade. Exatamente. O livro começa coisas. desse jeito. O livro Isso. começa com Essa o Claudius descrição. Hermann sentado, e aí ele, como personagem, é quase como como o livro trata. Enquanto a mulher é uma santa, é uma mulher virgem e maravilhosa, bela, incrível, ele é um homem e o homem só peca. Então, assim, o livro começa com ele usando de palavras muito difíceis. É muito bom ressaltar isso. As palavras do livro inteiro são difíceis. Foi uma leitura complicada. Ele passa o primeiro parágrafo falando que ele estava vivendo uma vida de luxo. Se eu não me engano, tinha um trechinho até que falava que o suor de 3 gerações era gastado como se não fosse nada por ele, porque ele era muito rico, ele era luxo, ele vivia uma vida de luxo. Ele apostava. No início. Exato, ele apostava em corrida corrida de de cavalo. cavalo. Foi na corrida de cavalo, vivendo essa vida de luxo, na luxúria, com várias mulheres e vivendo aos prazeres carnais e etc, etc, que estava todo mundo impaciente por uma corrida começar, dinheiro foi apostado, e aí quando começa, quem ele vê em cima de um dos cavalos é uma moça, e aí tem toda a descrição, uma moça incrível, maravilhosa, bela, dos cabelos branca, os cabelos negros escorridos. Ele ressaltava bastante o preto Exato. em todas as vestimentas que ela usava. Realmente. E aí ele enxerga essa mulher maravilhosa, é paixão à primeira vista. Ele vê ela lá e, meu Deus, que mulher maravilhosa, estou apaixonado. É ela. E aí, com o tempo, ele vai descobrindo quem é essa mulher, que é Eleanor, uma duquesa. Eleanor? Ó. Eleanora, não? Eleanora? Eleanora, alguma coisa assim. Eleanor, eu acho. Eleanora. Enfim, é esse o nome aí. Eleanora. E aí, ele encontra essa mulher maravilhosa e aí ele começa a passar em vários lugares que ele ia, várias festas que ele ia. Ele encontrava essa mulher, ele ficava, meu Deus, de longe, ele ficava observando essa mulher, ele ficava analisando ela. Analisando, acho que é uma palavra que se encaixa no contexto que a história ainda vai te apresentar. Bem de longe. Mas ele ficava observando ela, ele era obcecado. Esse cara era maluco por essa mulher. E aí, depois de um tempo, para ser mais preciso, 6 meses de observação dela, ele se cansou de amá-la à distância, porque o amor dele era muito profundo, era uma paixão extrema, doentia, de certa forma não, com certeza doentia. E depois de 6 meses, ele decide que ele, cansei, vou fazer meu primeiro movimento. E aí começa a parte bizarra. Ele compra uma chave, né? Ele compra uma chave do quarto da duquesa, né? Foi. Antes disso, ele já descobria que ela já era casada com o Duque, né? O Duque Máfio. Duque Máfio. Aí ele arruma uma chave do quarto dela e ele vai lá à noite. E bem, ela dormindo lá ainda, né? Já no 15º sono dela. Ela conseguiu entrar no quarto dela e cometeu atos completamente errados, impuros. impuros. O negócio é que ele subornou um servo e ele deu a chave do quarto dela. E ele entrava lá e ele tinha um sonífero muito potente Ele no dopou, bolso. ele E dopou. ele dopava ela e Com bebida alcoólica. Exatamente. Enquanto ela eram bebidas no geral, mas o livro trata um frasco de uma garrafa de água. E aí ele dopava ela, e aí quando ela adormecia,
ele cometia crime, basicamente. É. Ele tinha relações sexuais enquanto a mulher estava Um grande abuso. dormindo. E isso, assim, por si só já é chocante. Para muitas pessoas, inclusive, é um assunto sensível. E aí ele fez isso por uma semana inteira. Eu não lembro se é certo ou não, mas eu acho que eu vi um trecho no livro que teve um episódio que ela achou que era o Duque e voltou a dormir. Acho que não, isso é um pouquinho mais Alguma pra coisa frente. assim. Isso é um pouquinho mais pra Ah, frente. sim, beleza. Vamos chegar lá, meu querido. Tá, aí ela vai, ele vai fazendo esses atos, né, errados aí. Aí tem um dia que ele tava cansado desse sigilo, ou pelo menos de ter que ir lá na casa do Duque, né, na mansão. E um dia ele foi lá, aplicou o narcótico nela, né, que é a droga que ele dava pra ela ali, pra ela continuar dormindo. E simplesmente sequestrou ela enquanto ela dormia. E como ele era muito rico, né, ele tinha acesso a carruagens rápidas, assim, muitos cavalos e tal. Então já tinham ali esperando lá de fora, na calada da noite, né. O texto, né, explica bem que tava toda a cidade apagada, assim, todo mundo dormindo. Aí ele vai lá e, né, na madrugada aí realiza esse ato, esse crime, né. Aí ele captura ela, leva pra uma estalagem, né. Não sei exatamente. Só é importante lembrar que até então já foram 2. Foi basicamente estupro de vulnerável e sequestro. Aí ele... E assim, né? Já era uma pena boa hoje em dia. Isso por si só já mostra bastante, assim, o que é uma noite na taverna. E se você chegou no conto de Claudius Hermann, você já leu os outros. que são... Então você já, Um pouquinho de piores. certa forma, você já esperava que alguma coisa bizarra ia acontecer, mas ainda é bizarro. E aí o conto do autor, né, ele apresenta vários clímax, né, tipo, é um clímax atrás do outro, assim, é realmente um terror, um horror, assim, que você, quando você lê, você acha que não pode piorar e vai lá e piora, sabe? Exatamente. Aí Ele beleza, não né? deixa de te introduzir na história o tempo todo ali em cima, pressão em cima da sua cabeça. E Então. Aí ele leva, né, pra uma estalagem bem distante da mansão do Duque e deita ela dentro de numa sala, né, nessa estalagem aí. Aí ela dormindo ainda, ele aprecia, né, sempre apreciando, falando muito da beleza dela, dos cabelos, da roupa, enfim. Sempre com o discurso de amor e admiração. perfeita, Doentia anja, em cima da mulher. santa. Assim, falando Exato, completamente, santa. se santificando ela, né. Isso. Aí uma hora ela acorda, né? Ela acorda e se pergunta e fica completamente pasma ali do que tá acontecendo. Pô, eu tava dormindo no meu quarto, agora eu tô nesse lugar estranho, tem um brother me olhando. Ela ameaça gritar. ela- Ela ameaça gritar e o cara fica Exato. desesperado. Ela fica desesperada e o sujeito começa ainda a declamar e falar pra ela que coisas absurdas, tipo, continuando com aquele discursinho, mas falando coisas tipo, eu já peguei você, aí eu não vou poder. Aí o cara, o Duque Mafio não ia mais querer você. Aí essa única opção, a única alternativa é porque- voltar a exato. ficar A comigo. sociedade Tem- vai achar que você é. Então, porque- Você é Pura. adúltera. Isso. Mano, Você é adúltera. Esses dias eu tava assistindo uma série com a minha mãe, que era, tipo, essa parada de alta sociedade da época e tal. Então tem muito disso, né? Tipo, essa parada de você desonrar uma mulher e tal. E, tipo, como que isso inflige na questão da sociedade ali, da alta sociedade. Então, realmente, assim, se o Duque soubesse, né, que isso aconteceu, ele ia acabar completamente ali com a dignidade da mulher ali naquele contexto, né, da alta sociedade. E no pior dos casos nem foi culpa dela. E não foi Mas não, dando é culpa prosseguimento, o que aconteceu depois? Podemos já caminhar pro final? Não, Segue Tá. o depois ponto. que ela acorda e fica desesperada sobre o que está acontecendo, o homem que está à frente dela, Claudius Hermann, começa a contar a história de um homem que antes vivia na impureza, que vivia na luxúria, que vivia gastando muito, na avareza, e aí ele conheceu uma bela dama, uma santa, e aí ele se converteu porque ele se apaixonou e passou a amar esta mulher. Foi um poema gigante, tá? Esta é um trecho bem grande, mas é Enorme. muito, Mano, é muito mano. interessante de ler, porque a linguagem, mesmo sendo arcaica, ela tem um peso
Tem. nas palavras. Assim, cada palavra, cada frase, ela tem uma construção muito bonita. E assim, se não fosse doentio o que Cláudio Zerman falava, até seria bonito o que ele Seria um tava falando poema pra ela. muito lindo. Então, foi- porque, tipo, imagina, pô, você tá dormindo ali, você acorda. Aí vai ter um cara ainda E ele querendo começa, convencer "Eu te você. amo." Aí tem Querendo convencer que tá Foi. certo ainda. Pô, eu tô certo, eu tava na. É. Exato, aí ele fala, olha, eu te amo, e ela fica desesperada, fala, meu Deus, eu não posso Querendo te amar, eu convencer sou ela ainda dessa casada. situação, sabe? Exato, Tipo, aí ele vem fala, o tipo, pior. ele tenta insistir, ele tenta argumentar, insistindo, dizendo, não, mas eu te amo, você vai pisar nos meus sentimentos dessa forma, não sei o quê. é aí, na verdade, que ele história é começa essa? a apelar, né, pra questão Ele começa a do falar, book, ele né, apela. do bagulho do... Aí depois que ele começa a apelar e ela ainda não aceita, aí ele vai, né, um pouco, ele se mantém firme e é um pouco mais incisivo nas palavras. E aí é quando chega a parte que ele fala, olha, Vou te deixar pensando. mesmo também. que você não me aceite por bem, será por mal, porque se você voltar pro Duque Máfio, você vai ser uma mulher adúltera, crianças não vão querer te tocar, todo mundo vai te odiar, ninguém vai gostar de você, então você precisa ficar comigo. Mas se você não quiser, eu lembro que tem até esse trecho que ele fala, olha, mas isso é uma escolha sua, se você não quiser, seria horrível, eu não sei o que aconteceria, mas quem entrasse nessa sala encontraria os pés encharcados de sangue. E assim, ela foi basicamente assim, em resumo, ela foi coagida a aceitar seguir a vida com ele, porque ela não tinha escolha. Foi. Ela não tinha mais o que fazer. Depois que o Cláudio Zerman levou ela pra lá pra dentro, era ou ela ficar com ele ou ela viver na miséria. E ele ofereceu a própria riqueza. Ele no final enquanto ele falava tudo aquilo, ele falava: "Não, mas vamos pra Roma, vou te levar pra Itália, pra França, pra Torre Eiffel, eu vou te levar pra vários lugares porque eu tenho muito dinheiro, a gente vai viver bem. Você vai ter um homem que te ama, você vai ter o peito pra repousar de um homem que te ama de verdade, que vai te apreciar todos os dias da vida Vai dele." ter o melhor das suas vidas. Exato. Aí ele diz: "Vou te deixar pensando." Ele sai por 2 horas e quando ele volta, ela tem um poema, uma carta na mão, e ele pega o poema da mão dela. Aí, saindo do conto, sai do conto, e aí o próprio Cláudio Zerman, lá na noite que ele tá contando isso com os amigos dele, ele puxa a carta do bolso e joga em cima da mesa para os queridos amigos deles lerem. Se não me engano, é o Arnold que lê. E é um Isso. poema bem longo, que é basicamente contando de novo a história de um homem que amava muito uma mulher e que essa mulher era incrível. Era uma segunda declaração de amor. Então a Eleanora, ela teve um tempo para ler o poema e pensar sozinha. E aí, após tudo isso, ela aceita ficar com o Cláudio Zerman. E aí chega nessa hora do conto, o Cláudio Zerman, ele tá contando a história pros amigos dele, e ele dorme. Deita apoia a cabeça nos braços e dorme em cima da mesa. Os amigos E os dele amigos chamando dele, ele. meu Deus, Ele irmão, tá muito bêbado. E a história, irmão, e a história? Eles tentam acordar ele, aí ele levanta, ele tenta falar, mas ele hesita, ele não consegue Deixa falar. Aí o Arquibaldi, ele chega. Aí o Arquibaldi Ele ri, chega. aparece, não sei o que, e fala assim: "Não, amigos, relaxa, eu sei o final da história." E aí o Arquibaldi conta que um dia Cláudio Zerman voltava para casa e quando ele chegou em casa, ele encontrou 2 cadáveres. E um cadáver era da sua atual esposa, que foi anteriormente sequestrada, bom ressaltar esse fato. A Eleanora deitada, morta nos braços de um outro homem que quase ele não pode reconhecer, porque tá totalmente os cabelos desengrenhados, o homem tá sujo, tá mal cuidado, e ele reconhece que foi o próprio Duque Máfio. Então, qual o desfecho dessa história é que, mesmo depois de todo o esforço que ele fez para a mulher que ele disse que amava tanto, o tanto que ele esteve disposto a fazer, o quão longe ele foi atentando contra a privacidade da própria Eleanora, no final de tudo o Duque Máfio ficou maluco, encontrou ela e matou ela, e depois se matou e deixou o Cláudio Zerman sozinho. Acabou com a vida do ex-marido da... O Cláudio Da Zerman mulher. acabou com a vida de todo mundo ali. Acabou Foi. com a vida da mulher e acabou com a própria vida. Exatamente. E Pô, aí estragou. o conto se encerra nesse desfecho aí. Você demora 30 anos pra construir um homem e basta um pra destruir em segundos tudo que você construiu. Frase bonita, Vale, meu querido. vale Frase ressaltar, bonita. né, mano, que naquela hora que ele levou pra estalagem, eles estão lá no quarto, ela queria gritar, assim, ele foi pra cima dela, tampando a boca Uhum, dela, sim. assim, então você Foi. Ele tinha um comportamento até relativamente agressivo, bem agressivo, bem possessivo, bem machista e bem errado, bem em todos os sentidos. complicado de lidar, né, com uma pessoa assim, sabe? Ele não fez nada de certo. Ele diz que fez por amor, mas ela não teve a possibilidade de amar ali.
tá Não ligado? teve- ela não foi teve nem- ela foi coagida, foi real, assim. Ou você fica comigo, ou, né, caixão e vela preta. É. É isto. Basicamente, ele colocou ela numa saia justa e ela teve que se render. Não teve o que fazer. Não teve jeito. Exatamente. Fazer o quê? Aí, Se Cláudio Hermann era um homem psicopata ou outras coisas. Psicopata. O único momento de obcecado. liberdade que essa mulher teve foi a morte. Pior Tudo bem, que O cara morto. fala pior que bonito. ela, Sim. ela, E pior que fala é, de certa bonito. forma, real. ela aceitou, com certeza, né? Provavelmente pra se livrar Por da pressão. morte ali. Exatamente. Pura pressão. Na hora ali, Puramente né? pressão. Que ela Puramente já, a vida pressão. dela acabou, ela não tinha mais pra Porque onde tanto ir. na hora que, se eu não me engano, acho que na hora que ela aceita, ela dá uma desmaiada lá de novo. Talvez por causa do Sim. efeito do Foi, remédio. foi. Verdade, ela entrega o bilhete de volta Ela e diz eu vou desmaia. contigo e desmaia. E aí o Cláudio Hermann, que tá contando a história, dorme. E aí, enfim, desfecho da A história. Mimi. É legal porque é interessante porque um trabalho que foi apresentado pelas nossas queridas amigas Luísa, foi o trabalho de hoje mais cedo, Foi foi Luísa, Luísa, Rise, Rise Maria Clara, Sara. e Ana Paula. Isso. O trabalho delas tinha, tipo, assim, além do protagonista, 3 mulheres que foram vítimas. Mas eu achei o conto do Cláudio Hermann intrigante porque ele se desenvolveu totalmente em cima de apenas 2 personagens. Que seriam o protagonista e a personagem secundária, ou até segunda protagonista, de certa forma, que é o Cláudio Hermann e a Eleanor. Eu chamo de Eleanor, acho que é Eleanor. Eleanor. Eleanor, irmão. Tenho quase Tá bom. certeza. Enfim, Enfim. a mulher. E aí, assim, a gente tem esses 2 personagens que eles são basicamente os personagens. O protagonista, que obviamente é um personagem redondo, como tem as definições. E aí a gente tem a personagem da Eleanor, que também é um personagem redondo, assim, tem muitas camadas. O medo dela, a vivência que ela tinha com o marido, a situação em que ela foi posta. Mas a gente tem. É engraçado porque o antagonista dessa história, de certa forma, se a gente for seguir a forma com que é construída, o antagonista seria o Duque Máfio. Mas ainda assim, o próprio antagonista, que é o Duque Máfio, ele não tem participação nenhuma. Ele foi apresentado de forma plana no Ele conto. é totalmente apresentado de forma plana. Tudo sobre ele é incrivelmente superficial. Só é mostrado que ele é casado com a duquesa, Eleanor, e que ele ama ela, e aí eventualmente ele volta e Mata assassina e se ela mata. e comete suicídio logo em seguida. E fica por isso mesmo, a gente não tem mais nenhuma informação. Eu particularmente gosto de dizer que esse é um tipo de história em que o protagonista é o próprio antagonista. Porque assim, Sim. dependendo da definição de protagonismo e antagonismo que você for usar, eu acho que o antagonista é o cara que está sendo o protagonista mesmo da história, é o cara com quem a história está se focando e desenvolvendo em cima dele, então não tem como ele ser um personagem superficial. Uhum. E o antagonista é aquele que se opõe aos ideais do protagonista. Então, mesmo que o protagonista não tenha ideais que as pessoas concordem, ideais que a gente, vamos colocar entre aspas, heróicos, o antagonista é quem vai se opor a ele. Mas eu particularmente gosto mais de pôr como antagonista é aquele que é o vilão, é o cara malvado, é o Nós cara temos- que não é heróico. E é justamente, perfeitamente se encaixa no perfil do Cláudio Hermann. Esse cara é um maluco. A gente tem, tipo, 3 lados da história. O lado da vítima, que com certeza foi O pior. Eleanor. Exato, foi o pior. Nós temos o Duque, que por si só, na minha opinião, ele também foi uma vítima, mas também um assassino, querendo ou não. É tipo personagens do TikTok, o personagem que não é vilão, ele só é quebrado. Tipo É o isso. Duque Máfio, ele só Ah, teve a ele- vida dele, a mulher da vida dele sumiu, saiu com outro cara, e ele ficou maluco de vingança e foi atrás dela. Foi atrás e eu acho que eu faria o pior com o Mano Herman, né? Ao invés da minha porque essa ex-esposa, história que que ele não teve contou culpa nenhuma. for verdadeira, ele tá vivo lá contando a história, né, mano? Esse tipo de história é o tipo de história que simplesmente não tem final feliz. E assim, de todos os sentidos. Até você pensa, você fica bravo, você pensa, cara, que injustiça. A Eleanor morreu, mas ela não fez nada. Ela foi coagida a sair com o Cláudio Hermann, e aí o Duque foi lá e matou ela. Não faz sentido. Exato, é o tipo de história. Né? Como também que o Duque saberia disso pra ele, ela só foi uma mulher adúltera que fugiu com outro cara. Fazer o quê? É o clássico, é o temático do livro. Tema com complicado. certeza. Foi É tudo muito complicado, pesado. Os outros contam de casos de canibalismo, necrofilia, entre outros. Assim, é tudo muito pesado.
é um terror pra época, né? Quando o livro foi lançado, assim, o certeza. autor, né? O professor falou, o Wellington, ele... o autor, ele publicou esses livros só após a morte, assim, ele não tinha... Não foi ele, né, que publicou. Ele não publicou, foi publicado Foi publicado posteriormente. depois, né? Exatamente. Mas, tipo, as obras dele foram publicadas depois que ele morreu, porque ele não tinha coragem de postar essa parada na época que ele tava vivo, né? Porque, tipo, porque naquela época as histórias eram muito vistas, tipo, essa época de Shakespeare e tal, era muito vista como um bagulho assim, pô. Romântico, bonitinho. tudo Pô, acaba não vai feliz, ter tudo essa acaba bem. parada de adultério, essa parada de. Essa parada mais sombria. E se Então. tiver, é tratado de uma maneira, tipo, que favorece de certa forma, assim, pegando de exemplo o caso de Romeu e Julieta, é tipo um amor proibido, tá ligado? Uhum. Então, assim, era uma coisa que de certa forma não poderia acontecer, mas acontece e tem um porquê de acontecer, porque eles se amam e o amor deve vencer, tá ligado? Fica nesse âmbito aí. Pra época realmente foi um negócio assim, chocante. Não é à toa que foi uma publicação póstuma. E é inclusive muito interessante que tem um livro que foi lançado no dia que ele morreu, que é o Macário. Ah, tô ligado. Foi que fez uma conexão no final do livro, quando o Exatamente. personagem olha pela janela e vê o pessoal justamente na taverna, uns jovens conversando. Que Exatamente. cria essa conexão Os entre os livros dois têm livros. uma conexão. E o início de Noite na Taverna começa com duas entidades, duas criaturas, duas pessoas conversando. Um é Satã, tá descrito como Satã, e o outro é o Macário. E aí eles conversam entre si, e aí o Macário pergunta ao Satã: onde você tá me levando? Ele fala: tô levando você pra ver uns carinha que estão ali bebendo. E aí começa a história do conto, mostrando, olha, e a galera no bar bebendo, acaba a bebida, eles começam a contar a história. Livro, tá ligado? Tem essa conexão entre os livros. Eu acho isso muito interessante. É uma pena realmente que o maluco tenha morrido com 20 anos. O autor era Foi muito ele é cedo. considerado um gênio. Na época que ele fazia as coisas, Eu porque concordo. ele fazia poesias já com 16 anos, muita coisa assim. Tipo, mano, é triste pensar que gente com habilidade assim morre cedo e que acaba não podendo fazer obras maiores pra complementar a cultura nacional, que eu É acho que sempre falta assim. bastante. Mas ele deixou um legado, cara, de certa Ele forma. cara, ele é assim, um o livro, mito. exato, o livro dele Noite na Taverna é um livro que estamos analisando em um trabalho de escola, então assim, de certa forma é um clássico, é uma obra da literatura, é importante para a história da literatura brasileira. E o cara ele morreu com 20. Ele escrevia coisas desde muito cedo. 20 Então, pra assim, 21 ali. eu particularmente não acharia esquisito se o moleque tivesse 8 anos e já estivesse escrevendo textos. Entende? Poesias e contos, histórias e livros desde muito criança. Falaria, esse moleque tem futuro, mano. Vou investir nesse cara. Teria, se ele não tivesse tido um acidente lá né, terno de madeira, mas Uns falam que é acidente, outros Não foi meios nem de morte. por uma causa, assim, tuberculose. né? Tenho Foi certeza. umas doenças, né? 60, Na época, pegar a doença naquela época, acabou. 60 cartas que ele escreveu não contam E as muito cartas da- em inglês, mano. Ele escrevia escrevia carta em 9 inglês? anos. Eu li numa biografia que ele escrevia carta em inglês pra mãe dele. Inglês? Inglês. Cara, calma aí. O maluco era insano, Pra o maluco aquela era- época. a O gente maluco tem era que concordar. insano. Mano, A gente naquela tem que época não concordar. era tão acessível assim. Nem a pau. Não Não era era nem um acessível. pouco. E o moleque escreveu 9 cartas em inglês pra mãe. Assim, Ele sabia. o negócio é que Mas pra- o que me deixa meio encucado é que assim, tanto ele quanto a mãe sabiam ler inglês. Né? É. Isso que é legal. Mas, tipo, porque ele tinha noção dessas coisas que ele escreveu, por questão da alta sociedade, como que funcionava. Será que ele não era um cara... Eu tendo a crer nisso também. Eu já tive algumas Eu não fui decepções. pesar de- muito a vida dele, assim, né? Exato, Eu pesei não. mais Uhum. as obras que ele teve, não a condição financeira que ele tinha. Né? Talvez ele teve acesso a uma educação de boa qualidade desde muito cedo, né? Talvez Não, ele não acho que fosse. pô, Ou pra então, poder às vezes- escrever assim tão bem desde o início. É Não que tem- assim, eu tendo sempre que eu vejo uma obra assim de um cara que que as pessoas falam é um gênio, eu sempre por algum motivo eu tendo a acreditar que assim, o cara veio de lá de baixo e ascendeu, mas ele pode Uhum. já ter nascido numa posição boa e teve uma boa educação, mas isso não tira o Mérito. mérito dele, ele com certeza era um gênio. Os caras, né, tipo, sei lá, até... Mas ele deve ter tido também alguma relação com pessoas estrangeiras, até dentro da família, porque Definitivamente. Pra ele aprender escrever em inglês, é, a mãe inglês. dele também. e muito jovem também, muito. O cara teve uma vida meio ruim, não horrível, meio ruinzinha. Ele perdeu o irmão muito cedo, em 1830 e pouco, não lembro ao certo a data, mas era por aí e já começou assim, bem paia. né, já teve um trauma desde lá de cedo, né? Uhum. E ele não escreveu mas pelo menos 2 livros que eu tenho visto, Macário e
o próprio Noite na Taverna. E várias poesias. E várias E poesias. tem uma muitas poesia interessante que eu poesias. esqueci o nome, que não tem registro dela, só tem alguns parágrafos que eu esqueci. Talvez o seja nome da uma poesia. incompleta, não Lost sei. Media. É Não, algo, Lost é algo, Media. algo que está faltando ali, Lost algo que está Media. faltando. Nunca mais a gente vai saber como era, tá ligado? Uau, esses mistérios, eu acho da hora esses mistérios. Mano, é muito bom. Uhum. Aqueles mistérios tipo, de filme de terror que você nunca. Tipo, aqueles horror cósmico, tá ligado? Exato, Você nunca sabe você- de onde veio nem E pra onde você vai. não vai entender nunca, o negócio é só... Não tem como você entender, tá além da Mistério. capacidade do cérebro humano. Oh, Cara, Call Cthulhu, vibes. Uzumaki do mangá lá do maluco, esqueci o nome. Uzumaki, Remina de. É, pode crer, conheço. Eu esqueci o Eu nome já do- ouvi esses nomes. Esqueci eu o, tô nome, ligado. eu esqueci o nome do autor, ele é japonês, mas é muito bom. Ele trabalha muito com horror cósmico. Enfim, voltando ao assunto aqui da genialidade do nosso querido amigo, calma aí, Álvares de Azevedo, eu tinha esquecido o primeiro nome dele, Álvaro. Gênio que ele era, morreu muito cedo, infelizmente, mas assim, ele sabia realmente escrever. Mesmo que o português da época seja arcaico e a gente consiga ver que muitas das palavras que ele usa e a forma com que eles usam, tem um trecho que eu me lembro que eu fiquei com meu irmão, tipo, cara, olha isso aqui, que era um trechinho, pobre louca que sois, assim, sois. Ninguém Hoje a gente usa sois. sou. Eu quase não lembrava que sois existiu. Várias conjugações, Imagina. várias coisas. Dar-te-ei. Mano, é um aumento de Ninguém vocabulário usa também. isso. É um aumento de vocabulário. Eu acho interessante, mas ainda caiu em desuso. Provavelmente Caiu. eu acho que não tem como você usar em uma redação, por exemplo. O dar-te-ei é uma conjugação que eu esqueci qual é o nome, mas existe ainda, mas tá caindo em desuso muito. E assim, eu fico relativamente triste porque eu gosto dessa forma de expressão da língua portuguesa, mesmo sendo arcaica e a gente não usa mais. É muito interessante que a gente leia obras dessa época, dessa escrita, porque querendo ou não, é cultura do nosso povo brasileiro, É uma cultura da linguagem de nossa língua. valor. É uma língua que na época ela estava nascendo, ela veio de influência dos próprios portugueses que vieram para cá, colonizaram os indígenas e falaram: agora vocês vão falar essa língua aí. Só que a gente Isso. falou: ah não, amigão, eu não quero falar essa língua aí, eu vou moldar ela ao meu jeito, você vê aqui na minha terra, agora eu vou fazer do meu jeito. E hoje em dia eles estão falando igual a gente. Quase. Exatamente. É, Tem até Hoje esse em dia problema tem em Portugal, que a galera- as crianças, o as pessoal crianças- reclamando muito, porque, não, tô falando igual os brasileiros, isso tá gerando É um ângulo. porque a Mano, gente a é muito cultura da hora, dá né? valor, dá É valor. porque em brasileiro cima. é muito mais legal que português, queria dizer nada. Brincadeira, meus amigos portugueses, eu tô brincando, tá? A xenofobia. Gosto de vocês, amigos portugueses, eu tô de sacanagem. Salve Angola, Mas assim, salve Angola. Moçambique, Mas São Tomé eu- e Príncipe. Exato, Cabo mas eu Verde. particularmente gosto, obviamente, muito mais da língua portuguesa, da forma com que nós tratamos aqui no Brasil. Sim. Mas assim, a forma, não só a forma assim, gramaticalmente falando, como ele escrevia todos os textos e as obras que ele escrevia, poemas e etc, etc, é sempre muito difícil de ler, ele usava muitas palavras, mas também a forma com que ele conseguia sambar nos POVs dos personagens também eu acho muito interessante. Uhum. É a forma com que ele consegue contar a história dentro do foco de um personagem e um personagem apenas, tá Sim. ligado? Ele dá o POV do personagem, mas ele ainda consegue discorrer sobre todo o ambiente de tudo que tá acontecendo, mas você ainda ter o foco do personagem, Uhum. tá ligado? Eu não conseguia parar de ler e pensar, cara, isso aqui tá tudo... Isso aqui eu tô enxergando pelos olhos do Claudius Hermann aqui. Então, porque, tipo, quando você faz imagino, né, quando você faz uma história assim em primeira pessoa, você tem que usar o personagem pra descrever as coisas. Sei lá, o cara olhou pra Justamente. lua, viu que a lua tava, sei lá, cheia, tá ligado? O Exato. cara Aí olhou Tava ali, cheia viu- com uma cor amarelada, de não Exatamente. sei o E que. aí o legal é a forma com que ele consegue descrever as formas pela visão do Claudius Hermann. Então Sim. toda vez que ele olhava pra mulher, por exemplo, é um exemplo muito bom, Isso. porque assim, uma mulher é uma mulher bonita é uma mulher muito bonita, de certa ok, incrível. Mas assim, para o Claudius Hermann, a mulher, a duquesa, a Eleanor, que estava na frente dele, todo momento em que ele olhava pra ela, tudo que eu imaginava era uma pintura renascentista. Ele romantizava absolutamente tudo. Pintura barroca. Era de um jeito que dava pra Exato. imaginar as coisas. Barroco não, Era porque barroco era um pouco Pode mais não, escrachado, pode. mas o romantismo tratava muito bem o que a obra quis. Pinturas renascentistas me remetem à forma com que ele descrevia, porque Uhum. era sempre eu imaginava sempre uma moça bela, perfeita, mas sempre naquele
foco de aquele padrão de beleza da forma como que ele falou, tipo uma mulher branca dos cabelos negros. E aí essa mulher, ela tava sempre posta tipo num pedestal incrível, ela tá sempre fazendo uma pose muito dramática e tinham focos de luz incríveis, e aí tinha sempre a descrição das roupas que ela usava, da forma com que ela se expressava e tudo, e que era tudo muito belo, o jeito que ela respirava era profundamente bonito. E assim, é interessante e é, como eu disse mais cedo, um exemplo perfeito de como funcionam as coisas no romanticismo E brasileiro. ainda é muito triste, né? Pensar, tipo, toda essa situação, pô, ela, uma bela moça naquela situação completamente roubada, completamente abusada ali também, né? Nas noites que ele ia lá. Então, tipo, é como se fosse um disfarce pra história do cara lá, Exato. né? Mano. O Cláudio Herman cantando, tipo, ao invés de ele contar como que ela tá se sentindo, ele tá contando como ela é bonita, tá ligado? Só a visão Tipo, dele, de como só a visão ele do achava cara, ela tá maravilhosa, mas Não ele tinha não conta visão. como ela achava as coisas aterrorizantes. Cara, só explorando um pouquinho, em relação a o ultra romantismo. Porque, tipo, nessa época já era a segunda geração do romantismo e a gente tinha muito a questão do byronismo. Vocês conhecem o Lord Byron, essas questões? Não. Não, Então, prossiga. em resumo, é um sujeito que era um duque, alguma coisa assim, que ele criou, que ele foi de inspiração para esse modelo de arte, de poesia, que trazia essas questões. Porque, para quem não sabe, o romantismo ele foi muito um movimento de contracultura, de se opor às posições que já eram. Aí, entrando nisso, o byronismo chega trazendo o terror e o drama. Temos aqui uns exemplos que eu trouxe, tipo pessimismo, atração pela morte e satanismo. Que são coisas que tinham muito nesses livros, para se opor justamente à sociedade da época que pregava ainda um pouquinho daquela questão do belo. Geralmente essas viradas revolucionárias da forma como que a arte se expressa realmente vem sempre de uma contraproposta à oposição à arte da época. Então você vai ver em todos os lugares do mundo, assim, tipo, na época do, não lembro o que veio, Renascentismo, no barroco, isso aconteceu eu acho que contra era a reforma. eu acho que foi não lembro qual que veio antes do iluminismo, mas era assim, o negócio era divindades tier 1, tá ligado? Era divindades no topo e é isso aí, todas as obras eram sobre o cristianismo e sempre abordavam ela de alguma forma em qualquer simbologia. Acho que não apenas cristianismo, eles envolviam Religiões no geral. E se eu não me engano, o iluminismo ele veio pra opor isso e pôr que era a época das ideias. A gente tem que mudar isso. A gente tem que começar a pensar em coisas mais científicas, de como as coisas funcionam realmente. E aí veio o movimento do iluminismo e etc, etc. Sempre, aqui no Brasil também teve isso, o exemplo que você deu, Matheus. E assim, geralmente na história de qualquer tipo de literatura, nas obras em qualquer lugar do mundo, sempre vem dessa, de tem um tipo de pensamento que predomina, e aí as pessoas pensam que esse pensamento devia acabar e devia dar espaço para outras formas de pensar, as pessoas começam a revolucionar as ideias e ela sempre vem com uma contraproposta, é sempre uma contraproposta muito absurda para os pensamentos geralmente conservadores do pessoal que está na época anterior. Sim. Aí sempre vem ataques, não, seu pensamento é retrógrado, seu pensamento é antiquado, a gente tem que mudar isso, a gente tem que revolucionar, tem que deixar as pessoas se expressarem Sempre de uma forma reviravolta. diferente. Hoje em dia é meio difícil fazer isso, porque meio que criou-se vários blocos diferentes de arte, de cultura. Realmente. De arte, de pensamento. Eu acho que já chegamos num momento em que é difícil a gente criar uma revolução, porque é como se ela estivesse acontecendo o tempo inteiro. Não existe mais uma só forma de arte que predomina muito. Eu não consigo dizer uma expressão artística que eu falo, ok, esse gênero de arte aqui predomina, e aí vai vir alguma coisa que vai se opor, porque assim, tem vários É algo sobre muito tudo no mundo inteiro. disperso, É o no carnaval geral. de cultura, de Eu propostas culturais. particularmente acho legal. A gente tem vários blocos e várias opiniões. Principalmente no Brasil aqui, né? Principalmente no Brasil. E No aí Brasil bastante. é interessante lembrar como o romantismo ele chegou. E aí vem o byronismo contrário ao romantismo. Nessa É época, engraçado o Brasil era porque Noite na Taverna é um livro romancista. Ele tá dito como um livro romancista, mas ele ainda tem um pé muito presente nessa forma virada. nova de pensar. Acho isso muito interessante. Tanto que ele não teve coragem de publicar enquanto vivo e publicou. Foi uma publicação póstuma. Foi. Mano, eu tava lembrando aqui da história, né, do enredo. Mano,
No final, tem um cara que sabe do desfecho da história. Como é que o cara sabia, tá ligado? Qual era o nome do brother que sabia? Né? Arquibaldi, era o Arquibaldi. Arthur. Era o Arthur Arquibaldi que sabia como a história acabava. Um mistério aí, porque Eu tipo... Será que também já foi não tenho a contado mínima pra ideia. ele? Ou Talvez, então... né? então, porque também os caras estão tudo bêbados ali. A questão das histórias ser verdadeira ou falsa. Eu A gente também não é, conhece os relacionamentos entre os personagens exatamente. antes. Assim, a gente é Uhum. apresentado a um mundo que ele é do Fictício. começo ao fim é um trecho da vida de vários caras que eles contam uma historinha que eles viveram. Uhum. Então, possivelmente viveram. Isso Né? que eu É tava difícil falando. acreditar em tudo que eles contam ali. Nossa, então. aconteceu. O maluco Não, que canibalizou as mulheres lá. Tem um que o cara caiu de um penhasco e sobreviveu, tá ligado? Ele falou que olhou pra baixo assim, pô, vou morrer se eu pular daqui. Ele pulou, sobreviveu e foi buscar vingança. Enfim, Vaso é ruim não Foi. quebra. Exato. Vaso ruim não Vaso quebra. ruim não quebra. Esses caras são ruins mesmo. Todo mundo ali é maluco. Todo mundo é Todo ruim. mundo é muito ruim. Todo mundo é ruim. Cara, e o contexto histórico também, tipo, de analisar o que tá acontecendo no mundo nessa época, mais ou menos. Mano, eu jogo isso pros teus peitos porque eu sei que você gosta desse assunto. Manda aí pra Vou gente. começar, Fala pô. aí, fala Pô, a aí. gente tava ainda no Brasil, Império, tinha a Guerra do Paraguai que aconteceu uns anos depois. E é basicamente isso. Aconteceu bastante coisa. Papo lá, vai cá. Sei lá, eu queria jogar pra vocês a bola pra. Ô, cara. Só joga na gente e a gente joga em você. Ei, que legal. Bom, pelo menos tá aí, a parte do trabalho tá feita. Pode reclamar. E eu acredito que o trabalho por completo já está feito. Acho que nós podemos encerrar por aqui mesmo. Muito obrigado a vocês que estão escutando, turma linda Valeu maravilhosa. todos os ouvintes aí. Eu estou sem noção nenhuma do tempo, mas eu acho que ficou um pouquinho longo, mas Eu acho que passou dos 40. Não, acho que Nem- não. não, calma aí, Será? também. 40. vamos Será? descobrir quando a gente for sair daqui, mas a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. É isso, valeu.